Olá pessoal, tudo bem? Oi Lerico! Oi, Elizabeth. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre saúde financeira, dicas financeiras para você fazer um planejamento e adquirir o seu imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Isso é muito importante, ter um planejamento financeiro para conseguir adquirir o apartamento, realizar o sonho. Isso aí, perfeito. O que você considera como saúde financeira? A forma que você gasta seu dinheiro. A gente vai detalhar isso aí ao longo da conversa, mas seria como você gasta seu dinheiro no dia a dia. Porque a gente vai enfatizar aí a parte do apartamento, mas se você, por exemplo, vamos pegar a questão da restrição no CPF. Se você A famosa restrição do CPF, isso não é saúde financeira. Se você tem uma restrição no CPF, você já não tem nem como fazer uma análise de crédito imobiliário. Sim. E a saúde financeira já vai te orientar, por exemplo, a fazer essa questão aí de regularizar o CPF. E aí, a partir daí a gente vai ver a parte de orçamento financeiro para você conseguir pagar uma parcela, conseguir ter um valor de entrada. Conseguir a aprovação, um valor bom de aprovação, né? Sim. Para ter o poder de escolha do apartamento. Eu acredito que saúde financeira é você gastar menos do que você ganha e, além disso, guardar uma parte do valor que você ganha. Perfeito. Isso mesmo. Né? Então vamos lá. Vamos começar aí pelo o que seria aí para o ideal para a pessoa fazer aí esse controle dos gastos, né? Ou da sua receita financeira. Eu acho que é definir prioridades, né? Isso. Se a pessoa tem interesse em adquirir um imóvel e em conseguir um financiamento imobiliário, ela tem que entender isso como uma prioridade. Porque muitas das coisas que nós gastamos não são com prioridades. E se você tem um objetivo maior, que é conquistar um imóvel, isso tem que se tornar a prioridade. Verificar tudo que não é prioridade e riscar lá do orçamento e não gastar mais com isso. Perfeito. Então você precisa saber. Nós vamos falar assim de um público que não tem o hábito, por exemplo, de anotar o que gasta. Sim. Então vamos começar aí. Se você tem um objetivo e quer alcançar, a primeira coisa que você vai ter que fazer é registrar quanto você ganha. Estou falando de uma pessoa, mas pode ser uma família também. Sim, né? sim. Que aí pode ser todos, tem que envolver todos. Que aí você vai controlar tudo que você recebe tem de renda e tudo que vocês gastam. A partir daí vai ficar mais fácil. Se for um caso dessa pessoa, por exemplo, perceber que está gastando mais do que ganha, automaticamente ela vai ter que decidir se ou ela reduz, que tem coisas que é possível diminuir, né, os gastos, ou se ela vai fazer uma renda extra. Que aí também tem várias possibilidades de renda extra, né? Sim. Que aí você vai ter um controle. Se observar que não tem meio, que tudo que se gasta é prioridade, a alternativa seria fazer uma renda extra. E a partir daí você monta um planejamento. Assim, muitas pessoas conseguem adquirir o apartamento mesmo sem ter esse planejamento, né? Às vezes uma oportunidade não é nem o momento que a pessoa tá pensando em comprar um apartamento e ela não se planejou e ela conseguiu adquirir. Claro, isso veio de ela já ter uma saúde financeira e ela conseguiu uma aprovação, mas ela não estava com esse planejamento, mas ela viu a oportunidade e comprou o apartamento. E a partir daí, sim, ela vai se regrar para ter um controle absoluto dos gastos para conseguir pagar as parcelas do financiamento, né? Ou das parcelas da entrada, se ela comprar na planta, enfim. Então a sua primeira dica seria anotar tudo que ganha e principalmente tudo que gasta, né? E verificar se não está gastando além do que ganha. E esse gastar além do que ganha vai a questão do cartão de crédito também, né? Sim, Porque às vezes a pessoa não está devendo nada, mas ela comprou no cartão de crédito e ela está com alguma coisa que ela já está comprometendo o próximo salário do outro mês. porque tem, assim, o cartão de crédito, se você usa ele com inteligência, ele é muito bom. Só que a maioria das pessoas usa como renda
daí não é uma renda, É. é apenas um crédito. Ela considera o limite do cartão como se fosse uma renda que ela tem, né? Mas não é. O correto é você usar com inteligência. Por exemplo, se você precisa comprar um notebook. Um notebook tá custando R$2.000 se você for pagar ele à vista lá, em qualquer loja de eletrônico. E se você tiver a oportunidade de parcelar em 10 vezes com o mesmo valor, os mesmos 2.000, ou seja, sem juros, é vantajoso. Vamos pôr, cabe no bolso lá as parcelas de R$20, 200. de R$200, no período de 10 meses. É muito mais vantajoso você parcelar em 10 vezes do que você pagar à vista. Sim. Porque você não vai pagar juros, você tem um planejamento aí para pagando ao longo de 10 meses, mas tem que, no dia da data de vencimento da fatura, tem que pagar o valor total dessa fatura, não pode... Mas se ela fizer esse parcelamento e ela tiver interesse em fazer um financiamento, isso não vai comprometer? Isso não vai ser uma restrição, não vai ser, mas vai ser um comprometimento financeiro. Eles já vão contar como comprometimento financeiro. Sim, vai entrar nessa questão se for um caso, se ela for fazer análise, por exemplo, de crédito nesse período. Mas é um fator aí que ela vai ter que ver se aquele momento, por exemplo, é importante ela quitar essa parte do cartão de crédito, ou se não vai interferir. Porque às vezes ela está fazendo, por exemplo, um planejamento financeiro para tentar uma aprovação daqui a 10 meses, por exemplo. Sim. Então ela vai ter um fôlego aí para ir pagando esses 10 meses. Ou às vezes já está, por exemplo, pagando uma outra coisa, né? Uma parcela de um financiamento de automóvel, já não consegue comprar mais aquele notebook à vista, né? E aí tem a opção de parcelar, ela precisa do notebook naquele momento. Então é bom também. E aí tem a questão de alguns cartões de crédito ter retorno, né? Então assim, vamos supor que você, nesse mesmo caso, você tem a opção de ter retorno de 10% em cashback, por exemplo, que você pode usar esse dinheiro para algum outro tipo de investimento que você vai fazer. Coisa que se você pagar à vista, provavelmente, se você tem a possibilidade de negociar com pagamento à vista com desconto, melhor ainda. Mas na minha opinião, se a pessoa está interessada em fazer uma análise de crédito e adquirir um apartamento, é melhor que ela não faça o parcelamento. Se ela tem a possibilidade de pagar à vista... Nesse momento que ela vai fazer a análise para conseguir o financiamento, é melhor que deixe a renda descomprometida. Porque isso quando você compra algo de valor e parcela no cartão de crédito, isso vira um comprometimento financeiro. Então, se você teria o seu salário todo livre, agora você não tem mais porque ele está comprometido com aquela parcela de financiamento de carro, de moto, de cartão de crédito. Então, se o objetivo adquirir um apartamento, conseguir o financiamento, o ideal é que não faça esse parcelamento, embora algumas vezes o parcelamento seja vantajoso. Isso, perfeito. Quando se trata de análise de crédito, quanto maior assim, a margem de renda estiver livre, melhor é. A gente usa aí até 30%, né, da renda com comprometimento de financiamento imobiliário. Então, se tiver 100% livre, ótimo. Se esses 30% estiver 100% livre, é perfeito, né? É isso, aí você consegue usar toda a sua capacidade de poder de compra. Então nós falamos que é importante verificar quanto se ganha e quanto se gasta, anotar isso para ter o total controle, não gastar mais do que se ganha e evitar fazer algum tipo de comprometimento financeiro se a intenção for fazer análise de crédito, né? Isso. O que uma boa saúde financeira reflete na análise de crédito? Aí tem alguns fatores. Se você já deixou bem claro aí a parte de comprometimento de renda, né? Mas aí tem a questão do score também, né? Como você um pouco que a pessoa ao longo do... Vou considerar um ano para ficar mais fácil de a gente explicar. Ela manteve ali suas contas sempre pagando em dias, né? Então vamos pôr conta de energia, conta de água, que são serviços essenciais aí que todo mundo acaba que tendo que arcar todo mês. E de preferência, ou ela paga antes da data ou paga em débito automático.
Que às vezes você pagou naquele mês, mas passou 2 dias. Pra você, tranquilo, não tem problema nenhum, mas você já tá contando um pontinho negativo ali. É, o score já influencia. Quando se trata de crédito imobiliário, influencia Sim. um pouquinho. E aí eu peguei como exemplo 2, né? Conta de água e energia, mas imagina quantos boletos a gente paga aí por mês, né? Sim. Se você fizer praticamente todos os boletos em débito automático, ou pagar aí um dia antes ou na data certinha, a probabilidade de você ter uma pontuação no score alta é muito grande, né? Isso melhora a aprovação, né? Não que se você tem um score baixo você não vai conseguir. Você só não vai conseguir se você tiver restrição no nome. Só que se você tiver um score baixo, é provável que a sua aprovação venha menor. Às vezes nem consegue, por exemplo, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Automaticamente. Mas eu já tive vários clientes assim que tinham restrição no nome, aí limparam o nome. Depois de 5 dias a gente já fez a avaliação e a gente já conseguiu a aprovação. Então, assim, se ele estava com o nome restrito e limpou, automaticamente o score dele não estava alto. E aí, após 5 dias, a gente já fez a análise e ele conseguiu a aprovação. Eu não sei se ele tivesse com o score maior, se ele conseguiria uma aprovação maior, mas já teve alguns casos de eu conseguir. E provavelmente você também, né? Sim, quando se trata de score, ele influencia, mas não é um fator decisivo. Ele tem influência, sim. Já teve casos que o cliente, vamos pôr, com uma renda muito boa para dentro do programa Minha Casa Minha Vida de 5.700. É uma renda boa. Só que ele não conseguiu a aprovação dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Porque o único fator que realmente ele não conseguiu foi score. Tá. A gente tem uma nomenclatura aí que as empresas de análise de risco usa, que é o RED, né? E o dele estava um risco muito alto, pelo score dele ser muito baixo. Então ele não conseguiu dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que vinha que o crédito, né, a parte de empréstimo, a parte de dinheiro provém do recurso do FGTS, então é um pouco mais rigoroso. Mas conseguiu no SBPI, que aí provém da poupança. Ele não conseguiu dentro do programa Minha Casa Minha Vida, mas conseguiu com a taxa de juros ainda na época muito boa também, né? Diferente do mercado tradicional, mas não conseguiu dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Mudou algumas coisas, mas ele conseguiu a aprovação, então foi um fator score decisivo nessa parte, mas não é tão assim relevante quando se trata, por exemplo, minha renda não tem comprometimento, meu score não tá 100%, tá 1.000 pontos ali, né, que é o que a gente considera de 0 a 1.000, mas você vai conseguir a aprovação também. Sim. E também caso, vamos supor, nesse caso que você está falando do seu cliente, se ele quisesse realmente fazer dentro do programa, aí vale as dicas que você estava falando, né? De fazer um controle financeiro, de não ter comprometimento, de pagar as contas em dia ou um dia antes, e melhorar isso durante alguns meses para conseguir aprovação dentro do programa, se fosse o caso, enfim, se não tivesse encontrado um apartamento que encaixasse da forma que ele gostaria, era uma questão dele se organizar financeiramente, né? Sim, e no caso dele, ele realmente precisava de uma aprovação do maior possível, né, quando se trata de financiamento, porque ele não tinha se preparado financeiramente para ter um valor alto, né, de entrada, então quanto maior o valor de financiamento para ele, melhor é. Sim. Porque tem casos, né, que às vezes a pessoa tem uma renda que comporta financiamento alto e o objetivo dela é financiar, às vezes, um valor bem menor do que a renda comporta. Porque se a pessoa tiver um valor de entrada, recursos próprios, guardado, investido, e ela tiver um FGTS também, de um valor mais alto, talvez ela nem precise de tanto financiamento. Então, isso pouco vai importar essa questão do score. Ela vai pegar um financiamento menor, então não tem problema nenhum para ela, né? Mas no caso de quem realmente não tem nada de entrada, não tem valores consideráveis no FGTS, aí precisa cuidar um pouquinho melhor para conseguir uma aprovação maior. Isso. Então, para quem realmente precisa de uma aprovação maior, essa questão da saúde financeira tem uma relevância muito grande. Porque também já antes mesmo de conseguir o financiamento, é bom se organizar financeiramente, porque se for comprar um apartamento que está na planta ou em construção, ela vai ter um gasto ali durante a obra mesmo, antes de ter o apartamento, que não estava no orçamento dela. Então ela vai estar pagando parcelas de entrada. Então
ela já se preparando antes para ter essa parcela a mais que ela não tinha no orçamento dela, já é bem interessante, porque ela já vem em um preparo, né? Sim, porque ela vai ter que conseguir arcar pelo menos com a mensal ali, pelo mais que seja, talvez não vai ser o equivalente a 30% da renda, mas alguma parcela ela vai ter de pagar. Então ela vai ter que ter, porque às vezes, suponhamos que você consegue, vamos por um caso aí, que a gente tem uma renda boa, tem um score bom, consegue uma aprovação de 280 mil, ou às vezes o imóvel está próximo disso também, um preço de 280 mil, mas ela não consegue pagar R$500 por mês, por exemplo, né? Ao longo aí pode ser um imóvel pronto, mas vamos supor que não consegue pagar R$500 ao longo de 10, 15 anos, né? Que ela já está com vários outros compromissos lá que ela já tem. Sim. Então também ela não vai conseguir adquirir. Sim. Pelo mais que ela tenha uma aprovação muito boa, mas... só pegar assim, eu acho que para ficar mais claro e simples de entender, assim, pega o valor da renda e divide por 3. Uma parte, um terço, tem que estar livre. Tem que ser um valor que você tem que estar livre para que você consiga pagar a parcela que seja da entrada, que seja do financiamento. Porque você não vai pagar as duas parcelas juntas. Primeiro a parcela da entrada e depois o financiamento. Então você vai pegar o seu salário e dividir por 3. Se você achar que um terço desse salário você consegue arcar com uma parcela, você está absolutamente pronto para comprar um apartamento. Sim, perfeito. Agora, em relação à saúde financeira, eu acho que a pessoa que é assalariada é um pouco mais fácil de controlar isso, né? Porque você, mesmo quem tem comissão, aí claro que tudo que vier vai ser um pouco a mais, vai ser um lucro, mas a pessoa já sabe a média salarial dela e é mais ou menos todo mês aquilo lá, ela tem como comprovar, fica um pouco mais fácil para ter esse controle, né? Eu acho que a maior dificuldade são para as pessoas que são autônomas, né? Porque às vezes elas não têm nem noção. Muitas vezes eu pergunto quanto que o cliente tem de rendimento mensal, ele me informa a renda, quando a gente vai analisar os extratos bancários, ele tem uma renda ou muito maior ou muito menor do que ele falou, porque ele não consegue sequer saber quanto que ele ganha de fato por mês, ele não tem esse controle, né? E assim, na questão da renda informal, né, autônomo, profissional, liberal, além desse falta de controle do que ganha e do que gasta, que é a maioria, a gente percebe no dia a dia, né, não tem a questão também as normativas da Caixa não permitir, por exemplo, o fato dele não formalizar essa renda, não declarar essa renda, usufruir de toda a capacidade de poder de compra dele, né? Porque automaticamente se é uma renda informal, né? Se ele não declara esse imposto de renda, ela vai condicionar. Aí você que, por exemplo, que está, vamos pôr aí com a renda vamos pegar como exemplo R$6.000, né? Mas o simples fato, por movimentação bancária, né? Vou pegar aí como referência os 6 últimos meses. Mas o simples fato de não declarar, não formalizar essa renda, né? Já vai condicionar aí para uma parcela aí de R$700, no máximo aí R$705, que daria o equivalente a uma renda de 2.350, mais ou menos, né? Vai ser menos da metade de aprovação que ela vai ter, né? Muito baixo. Então, para quem precisa de uma aprovação maior, por exemplo, uma renda de 6.000 hoje, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, é possível aí financiar aí uns 240, 250 mil. Mas o simples fato dessa pessoa não declarar, não formalizar essa renda, ela vai aprovar aí um máximo 130 mil de financiamento, né? Vai ter outras coisas que vai aumentar a aprovação, que pode ser que ela tenha um subsídio, né? Mas aí aumenta no caso do autônomo não tem o FGTS, né? Mas é uma diferença muito grande, porque aí vai dar uma diferença aí vamos arredondar aí de 100 mil mais ou menos, né? Que ele vai ter a menos de aprovação só pelo fato de não ter declarado. Então essa parte de declaração de imposto de renda também entra nessa questão aí da pessoa realmente fazer um esforço para, se ela tem intenção de adquirir um apartamento, principalmente dentro do programa Minha Casa Minha Vida, se ela quer um crédito imobiliário, é interessante ela fazer um planejamento para declarar essa renda que ela movimenta em conta bancária. Sim. Eu sempre explico para os meus clientes, assim, a Caixa vai te emprestar o dinheiro para você comprar o seu apartamento e você vai pagar em parcelas durante um longo período. Para que ela te empreste o dinheiro, você precisa provar que você tem como pagar. O autônomo ele vai provar através dos extratos bancários, mas isso é uma comprovação muito frágil,
Porque não dá para ter certeza que realmente aquele dinheiro é de uma renda que a pessoa tem. Né? Porque às vezes tem uma outra pessoa da família que está utilizando aquela conta corrente para movimentar algum dinheiro, que não é a renda da pessoa. Então o banco ele tem que ter certeza absoluta de quanto que você tem de renda, quais são suas entradas mensais. E você declarando no imposto de renda, você está ali comprovando, você está formalizando que aquela renda que está movimentando na sua conta realmente é o seu dinheiro, que é o que você ganha mensalmente. E isso faz com que você consiga tranquilamente ter a sua aprovação de financiamento, porque aí o banco vai saber que realmente você ganha e tem a capacidade de pagar. Isso, perfeito. Aí, assim, nessa questão aí, tem gente que prefere fazer a declaração, juntar todos os valores, né, que movimentou durante o ano e declarar na data certa. Mas tem uma maneira aí de facilitar que é recolher DARF, né? Que aí todo mês, para quem é autônomo, profissional liberal, prestador de serviço. Mas aí precisa de uma organização muito maior, né? Que aí todo mês você vai ter que recolher uma DARF sobre aquele valor que você recebeu mensal. Mas aí você fala, não, eu prefiro fazer anual. Aí... Mesmo porque o banco ele já te fornece o demonstrativo de rendimento. Então é muito fácil baixar no aplicativo ali, você vê quanto que entrou na sua conta, você declara e pronto. Isso, aí anual é mais fácil, o imposto já vai vir também o montante referente ao ano, né? Porque se você pegar por isso que assim, todo mês, né, você ia recolher um pouquinho. Ia pagar aos poucos, né? Aí se você declarar, fazer um montante, não recolher DARF no decorrer do ano, aí depois vai declarar esses 12 meses, aí todos os valores de imposto que você deveria pagar mês a mês, você vai pagar de uma vez só. Tem a opção de parcelar. Se você quiser também, a Receita Federal ela parcela em até 10 vezes, né? Mas é um pouquinho diferente para quem recolhe a DARF todo mês, né? Mas só muda isso, mas não é... O importante é declarar, ter interesse em conseguir um financiamento imobiliário, principalmente dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Quem é autônomo tem que fazer a declaração de imposto de renda, para formalizar a renda. Isso. A renda informal, que aí entra algumas modalidades de trabalho, né? Tem o pessoal, tem um autônomo mesmo, tem um profissional liberal, prestador de serviço. Sim. Então, tudo que é renda informal, para formalizar essa renda, precisa declarar imposto de renda. Então, se você quer um crédito imobiliário, tem intenção de adquirir um apartamento, é importante fazer essa declaração de imposto de renda. Sim. Só para formalizar a renda. Então, e nada, assim, e uma outra coisa importante também que a gente estava esquecendo de falar. Quando for declarar, tem que declarar pelo menos um mínimo exigido de impostos tributáveis, valores tributáveis, né? Hoje a gente está considerando aí, vai mudar o ano que vem, mas esse ano aí de 2023 ainda foi o mínimo aí 28.000, né, 560 anual, que vai dar uma média de 2.380 mensal. Porque se você declara menos do que isso também, você não consegue formalizar a renda. E para fins de financiamento, é melhor não declarar. Tem que ser sempre acima da taxa de isenção, né? Do valor de isenção. O certo é declarar realmente o que se ganhou, né? Isso. Então é coerente com a movimentação bancária mesmo. Aí você vai ter um financiamento que você consegue pagar. É isso mesmo. E assim, e tem uma outra, eu esqueci de falar de pessoas, por exemplo, que freelancer, diarista, né? Que também tem uma outra que geralmente não movimenta a conta bancária. Isso é muito importante, foi bem lembrado, porque aí tá o problema número 2, né? Porque o que está sempre movimentando a conta, ele pode fazer a declaração, formalizou, acabou o problema, né? Agora, se eu trabalho com alguma coisa que eu recebo em dinheiro e não movimento, aí eu tô com problema, né? Porque aí mesmo que você queira declarar, vai ficar difícil, porque assim, a declaração de imposto de renda vai ser como que você ganha e como que você gasta, e a melhor maneira de você provar isso, formalizar, é quando você movimenta conta bancária. Se você não movimenta, o dinheiro em espécie não vai servir. Sim,
não só pessoas que são diaristas, mas às vezes ambulante, né, que tem uma movimentação, que fatura, tem um faturamento que seria possível financiar, mas como está movimentando ainda em dinheiro, não tem como comprovar, nem pelos extratos bancários e nem muito menos que não vai saber quanto que ganhou para declarar o imposto de renda, né? Então tem que ter a disciplina de pegar todo o dinheiro que se ganha e passar ele pelo banco, colocar em uma conta corrente, para ter o exato valor de quanto se ganhou no mês, né? De preferência pessoa física, né? Que é o ideal para depois você fazer na pessoa jurídica também, que você consegue, mas é um procedimento um pouquinho diferente, né? Para essas pessoas aí que geralmente é diarista, freelance, pessoal. Abrir uma conta corrente, pessoa física, movimentar e declarar o imposto de renda. Conseguir o financiamento, simples. Simples assim. Mais alguma dica que você queira falar? Então vamos recapitular. A gente falou sobre gastar menos do que se ganha, tentar evitar fazer o parcelamento para não comprometer renda para si próprio e para terceiros, porque tem gente que não faz dívida no nome, mas ela empresta o nome para alguém fazer. Vou emprestar o nome para o meu primo comprar uma moto, mas não sou eu que pago as parcelas, mas está no seu nome, então está comprometendo a sua renda. Quem tem interesse em fazer financiamento imobiliário não pode emprestar o nome para ninguém. Então, se controlar em relação aos gastos, não fazer comprometimento financeiro, e os autônomos, os profissionais liberais que não têm renda formal, que não é registrado, que não é CLT, declarar o imposto de renda para conseguir o financiamento imobiliário. Acho que essas são as três, o caminho para conseguir o financiamento imobiliário, né? Saudável. E manter o CPF regular. Não, sim, esse daqui antes, não pode ter. É assim, é que você estava recapitulando, né? E aí o primeiro passo aí mesmo, porque às vezes você fez tudo isso aí, mas tá com o CPF irregular, vai provar, né? Não vai. Mas é fácil de resolver, né? Assim, no primeiro momento, se constar, às vezes a pessoa não tá sabendo, né? Vai constar uma pendência, porque às vezes ela nem tá sabendo lá. Sim. Conta que ficou para trás lá, um valor aí de R$20 lá atrás. Assim que a gente fizer a consulta do CPF, se constar a pendência, a gente vai informar e pagando aí em poucos dias aí já vai sair do sistema, a gente consegue continuar com a análise. Isso aí não é uma coisa que vai te proibir de comprar pro resto da vida, é só uma coisa momentânea, né? Sim. Mas é importante manter o CPF aí sempre regular. Tem alguma outra dica que você queira dar em relação à saúde financeira? Sim, tem algumas. Então, além de tudo isso aí, a gente... Tem algumas? Agora fiquei assustada, né? Fazer tudo isso, ainda tem mais algumas? Tem, porque assim, imagina assim, a questão do poupar ou guardar, porque a gente não tem um hábito, né? Não. Então, geralmente, tem um dinheirinho ali, a gente já começa a querer inventar alguma coisa para gastar, né? Só que aí você tem que pensar aí a médio e longo prazo. Se você quer ter aí um patrimônio, que é no nosso caso aí um apartamento, né? Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, é importante você ter esse hábito aí de começar a guardar um dinheiro. Então, mesmo você pagando as contas em dia, deixando a sua renda com a margem livre para buscar o financiamento, é importante estar guardando um dinheirinho aí todo mês, uma reserva, seja de emergência, seja uma reserva para você ter valor de entrada, né, para comprar um apartamento. Então seria essa aí uma próxima dica aí. Então. Porque isso até aumenta o poder de escolha do apartamento. Porque muitas conseguem comprar mesmo sem ter esse dinheiro reservado, sem ter essa entrada. Mas se você tem uma entrada, você consegue ter um poder de escolha, né? Às vezes a pessoa sem a entrada compra um apartamento um pouco mais compacto. Tendo um valor de entrada, ela já vai comprar um apartamento um pouco maior, um apartamento com varanda, ela tem um poder de escolha. Sem nada de entrada, só contando com o financiamento, às vezes fica sem poder de escolha. Não é que não consegue, é que não tem poder de escolha, né? Isso, e até mesmo do estágio também, né? Às vezes tem uma aprovação boa, verdade, né? E às vezes ela quer pronto. Pronto, E aí fica uma diferença lá, mas ela não tem esse dinheiro guardado para pagar. Ela vai ter que optar por em construção se couber no orçamento, né? Que vai ter um período menor para pagar. Ou
lançamento, que é um período maior. Vai depender muito de como ela... Vai esperar um pouco mais para receber o apartamento, né? Mas se não tem nada guardado, e para comprar o pronto, às vezes fica mais difícil. Fica bem mais difícil. O imóvel já vai estar mais valorizado e você já não tem tempo mais para parcelar a entrada. Sim. Então, quando está capitalizado aí, você aumenta bastante o poder de escolha, não só de unidade, mas também de estágio de empreendimento aí, se está pronto, construção ou lançamento. E você, tem aí algum comentário? Não, acho que é isso, acho que a gente já falou. Assim, da minha parte, eu acho que a gente já deu boas dicas aí, quem tiver interesse em adquirir o apartamento, se programar e se organizar financeiramente. Quem é CLT é um pouco mais fácil, mas quem não tem a renda formal, no começo do ano que vem fazer a declaração do imposto de renda para que consiga realmente realizar o sonho de conquistar um imóvel, né? Realmente conquistar o imóvel, realizar o sonho. Acho que é isso. Mas acho que a gente deu boas dicas aí, que é o caminho realmente para que a pessoa consiga, né? Ficar um pouquinho atento à data, principalmente declaração de imposto de renda. Tem um período que a Receita Federal abre, geralmente em março, né? De fevereiro, de março e abril, normalmente, né? Março e abril. Às vezes eles estendem um pouco, mas é bom ficar atento para você não perder essa data, porque se você declara fora do período que a Receita Federal abriu para entregar essa declaração de imposto de renda, também não vai servir. Você pode fazer a sua declaração fora do prazo, vai pagar uma multa mínima ali, não tem problema. Se você quer declarar, se você tem que declarar, você vai fazer a declaração. Agora, para fins de financiamento, passou da data, a Caixa já não aceita mais. Tem que esperar mais um ano. E aí, se você vê que vai perder a data e não tá com toda a documentação, tudo certinho, com os valores lá, você pode declarar tudo em branco na data, que aí tem um período também que a Caixa aceita para retificar. Então aí você vai declarar só para não perder o prazo, declara tudo em branco, aí junta todos os documentos que você precisa de movimentação bancária, como que você ganhou, como você gastou o dinheiro, se tem bens, né, no caso, para quem tem veículo, tem alguma coisa que precisa declarar, e declara depois da retificação. Aí envia as duas, né, envia a original, né, em branco, e a outra que é... Guarde, baixe os arquivos em PDF, não declare, não baixe os arquivos. Fez a declaração de imposto de renda, tem que baixar 2 arquivos, o da declaração e do recibo de entrega. Retificou, tem que baixar mais 2 arquivos, da declaração e do imposto de renda. E tem que guardar esses arquivos durante esse ano todo, até a próxima declaração você vai precisar de um número que tem ali no recibo, né? Então tem que guardar, isso é um documento muito importante. Às vezes a pessoa declarou, mas ela não baixou, ou baixou e não sabe onde guardou. Tem que guardar esse arquivo de uma forma que você tenha ali ele sempre. Hoje está mais fácil, que é tudo pelo aplicativo, né? Antes era um pouquinho mais complexo, né? A Receita Federal... Mas se você não baixar na hora, depois para baixar é um caminho um pouco complicado ali no site. A gente pode até fazer um vídeo em relação a isso, como baixar a segunda via da declaração e do recibo de entrega. Porque vai declarar, baixa e guarda os arquivos, que é muito importante ter, esses são documentos importantes. Sim, e aí se a pessoa também às vezes... É porque para nós, que no dia a dia a gente declara pra gente mesmo, pra nós mesmos, e também orienta os clientes, mas assim, se a pessoa tiver com dúvida, o profissional adequado para fazer isso é o contador. Sim. Só que é importante mencionar para ele, quando for fazer essa declaração, que você tem intenção de, por exemplo, adquirir um imóvel, quer ter o máximo possível aí de aprovação de financiamento, ou seja, quer buscar um crédito imobiliário. Tem que deixar bem claro, porque às vezes o contador quer facilitar a vida da pessoa, declarando, tentando não declarar tudo, para que a pessoa não gere imposto para ela pagar. Só que se ele não soubesse que você está com o objetivo de conseguir um financiamento, ele pode querer te ajudar e fazer a coisa errada. Então tem que deixar bem claro, bem lembrado isso. Porque os contadores, de uma maneira geral, ele sempre procura fazer a declaração de uma forma que você pague menos imposto possível. E não necessariamente isso vai te ajudar a conseguir uma aprovação maior ou pagar menos imposto. Sim. Dependendo do jeito que ele fizer, você não vai conseguir nem, por exemplo, formalizar a renda perante uma instituição financeira para a declaração de imposto. Se ele declarar abaixo da taxa de isenção, acabou, não vai conseguir. Então tem que ficar um pouquinho atento nessa parte. Se for pedir um contador para fazer, lembra de mencionar para ele que você tem o objetivo aí de buscar um crédito imobiliário. O que mais?
Você tinha dito no começo da conversa, antes da gente começar a gravar, que você ia dar uma dica de livro. Ah, é verdade. Tem bastante livro, mas eu vou indicar uma pessoa que eu gosto muito, acompanho, me ajudou bastante. Hoje em dia a gente tem várias plataformas, vários meios de estudar, né, de buscar conhecimento. Eu uso muito o YouTube, mas eu ainda acho muito válido a pessoa ler livros. Aí você pode ler o livro físico, pode ler o livro a parte online mesmo, né? Ouvir, tem gente que só ouve, né? Não lê, Sim. só ouve. Então, mas eu vou falar aí de uma pessoa aí que eu recomendo, que me ajudou e tenho certeza que vai ajudar você, que é o Gustavo Cerbasi. Então, tem vários outros nomes aí, pessoas... Mas tem algum livro específico dele que você recomenda? Sim, é um livro best-seller aí, mais vendido aí há muitos anos, ficou acho que uns 2, 3 anos, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Então, eu acho que esse aí é o mais adequado para quem quer assim, manter uma organização, uma saúde financeira, pensando aí principalmente para ter um patrimônio a longo prazo. Tá. Acho que ele é bem legal. E é simples, é um linguajar simplificado. Porque porque tem outros livros assim mais renomados, mas nem são brasileiros também, que aí entra uma questão, uma cultura um pouco diferente, às vezes algumas dicas que nem se vai adequar a gente aqui. Mas o Gustavo Cerbasi eu tenho certeza que vai gostar. Bacana, obrigado pela dica. Isso aí, então tchau, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.